Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir nossas outras plataformas. A gente tem gerado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que dominou boa parte do espaço da agenda econômica na semana passada, que foi a quebra do Silicon Valley Bank. A ideia é entender e recapitular um pouco desse episódio, comentar os desdobramentos dele para o mercado financeiro, principalmente para o ecossistema de tecnologia, e a gente vai puxar um pouco a discussão também para contexto macroeconômico americano, falar um pouco sobre política monetária, entre outros temas. Para nos ajudar com essas discussões aqui, a gente conta com as participações do Thiago Kapulskis, que é analista de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA, e do Bernardo Dutra, que é economista aqui na nossa área macro, responsável por acompanhar mais de perto a economia americana. Bernardo, Thiago, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite de novo. Imagino, o que vocês mais receberam essa semana foi convite, imagino, né? Porque os temas puxaram bastante atenção. Que bom que vocês arrumaram um slot para discutir esse tema de novo aqui com a gente no Itaú Views. E começando, Bernardo, acho que vale, enfim, a gente está gravando isso na sexta, muita coisa aconteceu essa semana. Acho que é interessante recapitular um pouquinho desse evento e olhar um pouco para a foto atual, qual o status que a gente tem agora, quais foram as medidas já anunciadas pelos órgãos reguladores americanos. Bom, assim, acho que de forma resumida, o que aconteceu foi um agravamento de um problema de liquidez no setor bancário americano, né? E acabou causando o fechamento de 2 bancos, né? Assim, acho que em boa parte isso foi causado pela taxa de juros mais alta, pelo Fed. Isso acabou causando perdas ali no balanço dos bancos, né? A princípio são perdas não realizadas, mas quando os bancos começaram a apresentar saída de depósito, eles tiveram que realizar essa perda para honrar os depósitos. Alguns bancos tiveram um problema ali para honrar isso, né? Então acabou causando o fechamento do Silicon Valley, do Signature, e aparentemente tem alguns bancos que podem ter esse problema ali, né? Alguns bancos regionais pequenos a princípio, né? Que estão sendo monitorados, né? Medidas do governo. Aí, no final de semana passado, o governo via Tesouro, o FDIC ali, eles fecharam esses 2 bancos, garantiram os depósitos desses dois bancos, e, ao mesmo tempo, o Fed criou uma linha de empréstimos especiais, ali, com condições especiais, para o sistema bancário para tentar aliviar um pouco o problema de liquidez e evitar cenários, né, uma nova corrida bancária, o fechamento de um outro banco, né? Então, as medidas do Tesouro foram um pouco mais localizadas, as medidas do Fed foram mais amplas para tentar aliviar um pouco o problema, né? Aí, assim, essas medidas elas parecem ser eficientes, né? No dado de ontem, última quinta-feira, o Fed divulgou os primeiros dados de take-up dessas linhas e foi um take-up muito alto, né? Os bancos, de fato, pegaram um volume de empréstimos grandes ali nessas linhas. Então, assim, por um lado mostra essas medidas são eficientes, os instrumentos do Fed estão funcionando, mas por outro lado mostra que o problema pode ser grande, né? A necessidade de honrar, o problema de liquidez pode ser alto de fato, né? Então fica um pouco de incerteza até quando dura, etc. O instrumento é eficiente, mas ele é suficiente, né? Isso a gente ainda não sabe responder, vai aprender com o tempo ali, dias, semanas, meses, para saber se estanca o problema. Perfeito. Acho que antes de falar sobre impacto em empresas em específico, Thiago, acho que é interessante até uma reflexão de entender o que é a quebra desse banco que leva o nome do Vale do Silício ali no nome do banco, né? Representa para o ecossistema tech, né? Se é de repente uma virada de página, se isso representa um momento diferente na condução dessas companhias ou em como a gente deve projetar perspectivas para a tech aí nos próximos tempos? Como é que você avalia isso? Uma pergunta excelente. Bom, acho que a primeira coisa, até a gente publicou, né, um relatório sobre esse assunto do domingo para segunda, e quem leu, né, consegue ver lá, até pelo próprio balanço do Silicon Valley Bank, que 50% dos depósitos desse banco pertenciam a empresas de tecnologia, né? A gente está falando alguma coisa ao redor de 100 bilhões de dólares, um pouco menos do que isso.
e 30% do total eram startups, né? Então, muitas empresas que elas levantaram capital via rodadas privadas ou públicas, IPOs, né? Colocaram esse dinheiro como depósito e em algum momento precisaram desse dinheiro, né? Então, claramente, o Silicon Valley Bank ele se beneficiou principalmente em 2020, 2021, um aumento muito, muito grande dos depósitos, de um mercado extremamente otimista, né, que a gente viveu por alguns anos, mas esses dois especificamente muito grandes. Então, acho que uma das leituras que a gente pode dizer, e acho que não só dessa quebra, que talvez seja representativa, mas de maneira geral, é que o custo do dinheiro passou a ser maior e num patamar bastante diferente de outros tempos, o que deve exigir aí mais disciplina. A gente já está vendo isso já há algum bom tempo, né? Empresas focando muito mais em geração de caixa, em conseguirem rentabilizar, em saírem do prejuízo, mas esse evento, eu acho que ele coloca ainda mais, né? Mais um dado aí dentro dessa tendência aí que já existia, talvez um pouco mais emblemático pelas notícias aí que a gente viu, né? Não, legal. Acho que voltando a falar dos episódios, Bernardo, acho que seria interessante entender, a gente viu também, em paralelo, eu sei que não tem uma relação direta com o tema aqui, mas a situação ali com o Credit Suisse. Queria entender como esses episódios, eles podem preocupar ou trazer algum efeito de contágio para o sistema bancário como um todo, para as economias, e como isso afeta em especial a economia americana e o dólar, né? Acho que momentos como esse de volatilidade acabam gerando uma aversão a risco, a gente potencialmente pode ver um fluxo maior para dólar. Como você vê a reverberação disso para a economia americana e para o dólar? Assim, sobre o Credi, os bancos europeus eles já apresentam algum problema há um tempo, né? Acho que é uma situação não tão ligada ao juro alto, porque eles já apresentam problemas de rentabilidade, de lucratividade desde antes, né? Quando os juros ainda eram baixos na Europa, no mundo. Então, acho que o problema do Credi, alguns bancos europeus específicos, não está tão ligado ao aperto monetário. Mas esse evento como um todo, nos Estados Unidos, em geral, ele sem dúvida é negativo para a economia, né? Ele é ruim para a atividade e ruim para a inflação. O que ele implica, né? Ele implica que os bancos vão apertar mais as condições de crédito e, num geral, em termos de confiança, um choque de confiança que firmas, empresas seguram um pouco as decisões de contratação, de investimento, etc. Então, como um todo, é um aperto de condições financeiras, né? Então, é um evento negativo e aí, assim, a gente tem que pensar para o dólar, né? Acho que, assim, não tenho certeza se é um evento de dólar forte, tá? O dólar já estava bastante esticado nesse ciclo já longo de dólar forte nos últimos meses, ele liderado pelo aperto de juros do Fed, né? E assim, esse episódio mostra a economia americana um pouco mais fragilizada, né? E a implicação disso é que o Fed tem que ser mais cauteloso, né? Tem que subir menos os juros, né? Ou pelo menos ir mais devagar. Então, acho que o resto do mundo bem, você pega, por exemplo, a China, que não está tão relacionada a esse tema de problema no sistema bancário e pode ter um crescimento bom no restante do ano. Se a economia americana tem esse impacto negativo e fica mais fragilizada, é um cenário de dólar fraco para o restante do ano, tá? Então, apesar de ter um movimento flight to quality, quando tem esse aumento do risco global como um todo, também é um episódio de economia americana mais fraca, tá? Que pode levar o dólar para baixo. Legal. Voltando a falar de ecossistema, Thiago, acho que vale ter um recorte aqui. Olhando para o Brasil, a gente sabe que empresas de tecnologia brasileira também, de alguma maneira, tinham exposição ao SVB. Eu queria entender como você mensura esse impacto para o ecossistema tech brasileiro e o que a gente pode esperar de consequências aí ou de movimentações no mercado local aqui. Ótima pergunta, né? A gente tem uma dificuldade, obviamente, de ter dados, né, mais precisos fora o que a própria empresa coloca.
Teve uma notícia no Estadão, né, no Jornal Estado de São Paulo, falando de 3 bilhões de dólares, né, de dinheiro de startups brasileiras que estariam lá dentro do Silicon Valley Bank. É difícil julgar, né, esse número, mas imaginando que esse número seja correto, próximo do que é o número real, um impacto relevante, né? A gente não está falando de dinheiro de instituições financeiras enormes, né? A gente está falando de 15 bilhões de reais aproximadamente de empresas que ainda estão em um estágio mais inicial. Então, por isso até uma das coisas que eu acabei não comentando na resposta anterior, mas muitas empresas tinham o caixa lá, pagavam seus funcionários por lá. Quer dizer, se não houvesse um resgate mais importante lá, você teria ali mais ou menos como a casa que já está com problema começar a estourar 3, 4 canos ao mesmo tempo, né? Então, ir para um cenário mais desastroso. Eu acho que do ponto de vista do ecossistema tech, isso foi muito importante. Teve vários pedidos, inclusive, para ajudas do Fed e do FDIC. Mas, voltando para o Brasil, acho que são 2 efeitos. Um efeito que é um efeito mais geral, que talvez essas startups, etc., vão acabar contando com outras instituições maiores. A gente tem visto, né, bancos americanos maiores conseguindo até aumentar seus depósitos, advindos, né, de instituições onde existe uma percepção de risco, né? Não necessariamente o risco, mas a percepção de risco. E uma outra, eu diria que uma outra consequência da própria resposta anterior, quer dizer, um ecossistema mais difícil, maior disciplina de alocação de capital. Talvez muitas dessas empresas mais iniciais vão precisar ter projetos mais robustos ou captarem dinheiro quando já estiverem entregando alguns passos à frente do que elas têm. Quer dizer, é um cenário um pouco mais complicado de maneira geral para as empresas. Serrano. Não, interessante. Acho que essa talvez seja uma das principais perguntas aqui nessa discussão, Bernardo. Como você acredita que esses eventos podem ajudar indiretamente a diminuir o pace de alta de juros nos Estados Unidos, ou até propiciar uma queda em um horizonte mais curto do que era esperado? Como é que Itaú está olhando política monetária lá nos Estados Unidos agora? A gente já juntou um pouco na pergunta anterior, né? Eu acho que, sem dúvida, é um evento que deixa o Fed mais cauteloso, né? É um evento ruim para a economia, é um ambiente de incerteza muito alto, de volatilidade muito alto, então o Fed tem que ser mais cauteloso, sim, né? Pelo menos cautela em subjuros, então tem que ser um pace mais devagar. Pode ser não pace seguidos ali, né? Pode ser só uma de 25, espera para ver. Se a situação fica um pouco contida, ele consegue subir um pouco mais, mas eu acho que assim, a gente antes desse evento estava discutindo cenários de juros acima de 5,5, próximo de 6, etc. Eu acho que esse cenário sai de cena, diminuiu bastante a chance, né? Então, esse evento mostra pra gente, a mensagem desse evento mostra que o juro no patamar que ele está, na curva e onde o Fed levou, ele tem impacto na economia e causa riscos. Então o Fed tem que ser bem cauteloso com os próximos aumentos, né? Eu acho que já começando na reunião da semana que vem. Até lá vai ser 1 ano, cada dia 1 ano, então muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o risco contido pode até permitir ele dar mais uma de 25, mas todo o resto ele vai ser bem cauteloso, no discurso para frente, nos dots, etc. Tá? Então já indicando que está próximo do fim do ciclo. Cortes eu acho que ainda não está no radar tão do curto prazo, porque acho que seria algo mais emergencial, acho que precisaria piorar um pouco a situação, né? Mas não é impossível, pode acontecer se o risco piora, tá? Eu acho que o Fed esperaria um pouco mais, deixaria um pouco mais para frente nesse cenário de risco contido, mas se agravar, pode antecipar os cortes. Perfeito. E agora sim, para fechar, Thiago, olhando bem para equities mesmo, todo esse episódio mexe com
com o teu call, assim, muda um pouco o que você estava vendo para recomendação? O que você olha com mais otimismo, tanto para techs listadas lá fora, quanto aqui no Brasil? Ótima pergunta. A gente também escreveu bastante sobre isso durante a semana e a gente acho que essa é a pergunta número 1 que a gente tem recebido em geral. Acho que o cenário é um cenário de cautela. É difícil, acho que tem muita incerteza, né? Como o Bernardo comentou, né? Pode ter corte de juros, subida de juros, enfim, ninguém sabe direito para que lado vai, e algum grau de incerteza com alguns bancos, né? Como o Bernardo comentou. Então, a gente tem recomendado para os investidores um aumento de caixa, redução de risco, etc. E nesse cenário a gente tem indicado as Big Techs como uma boa alternativa. Se o seu mandato, né, o seu escopo, ele exige você estar investido em ações, ou você tem o desejo de não deixar de estar investido em ações nesses momentos, essas empresas são as empresas mais bem capitalizadas do mundo, uns balanços mais robustos, inclusive em tamanho. Então, todas as 5 Big Techs, né, que a gente cobre aqui, Microsoft, Apple, Google, Meta e Amazon, são boas opções. Entre elas, a gente tem preferido Microsoft e Apple dentro dessa perspectiva de redução de risco. Porém, uma coisa que eu acho bem importante de deixar de mensagens é que, dependendo do caminho que a gente vir, eventualmente comprar as quedas pode ser algo interessante. Talvez ainda é cedo para falar isso, porque a bolsa americana está num patamar ainda muito caro, mas algumas quedas, alguns pontos aí, essas quedas podem gerar, eventuais quedas, né, podem gerar pontos de entrada interessantes. Então é legal estar bem capitalizado nesse momento, também por esse motivo, para poder, no momento certo, nas quedas, poder eventualmente comprar bons ativos. E Brasil, dá para olhar alguma coisa? Segue essa lógica nas devidas proporções de olhar o que é em tech mais resiliente? Eu acho que sim, Serrano. A gente também tem recomendado TOTVS e Intelbras na nossa cobertura, que são as duas empresas que são mais líquidas, maiores market caps, etc. A Localweb também entraria um pouco nessa questão de balanço robusto, e inclusive o papel está indo super bem, mas em detrimento de empresas que ainda não geram caixa, e estão num estágio ainda um pouco, com uma incerteza, eu diria, um pouco maior. Então, sim, o reflexo aqui, apesar do Brasil ter suas indiciocracias, tem questões de política monetária aqui também, macro, que bagunçam um pouco essa lógica, mas de maneira geral a leitura é a mesma. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem essa pauta, responder as principais dúvidas, então eu queria agradecer novamente as participações do Thiago e do Bernardo aqui no Itaú Views. Valeu, obrigado pelo convite. Muito obrigado de novo, Serrano. Valeu!